Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Meus irmãos e minhas irmãs que rezam conosco pelos meios de comunicação, os que estão aqui presentes, primeiramente, boa noite para vocês. É muito bom estar aqui com vocês, rezando e pedindo a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que continue a interceder por nós, principalmente neste momento em que o mundo passa por essa pandemia. O Evangelho de hoje traz para nós ensinamentos muito simples. Primeiro, Jesus nos alerta sobre o cuidado com as coisas sagradas, não lançar as pérolas aos porcos e nem dar aos cães aquilo que é santo. Nesse momento da sua catequese, Jesus nos alerta sobre como nós devemos cuidar daquilo que é sagrado para nós. Esse cuidado vai muito além do que o cuidado com a doutrina. Nós sabemos que a nossa doutrina é muito importante. Ela nos direciona na fé, nos indica aquilo que faz parte da nossa identidade de cristãos. Porém, quando falamos das coisas santas, devemos nos referir à forma como nós estamos nos relacionando com Deus. E aqui cabe as seguintes perguntas: como está seu relacionamento com Deus? Você tem sentido a presença dele? Será que o afastamento das missas presenciais não tem esfriado a sua fé? Será que você tem buscado que a sua fé se mantenha viva? Em tempos como esse, neste contexto de pandemia, nós corremos o sério risco de nos ocuparmos de mantermos a nossa saúde mental, mantermos a nossa saúde física e não mantermos a nossa vida de oração, de não mantermos a nossa riqueza, que é a nossa espiritualidade. Se em momentos como esse nos acontecem o esfriamento espiritual, a dificuldade de rezar, a falta de sentido da vida e das coisas do alto, não é porque nós estamos relaxados e nem porque banalizamos as coisas de Deus, mas sim porque nos falta aquilo que faz parte da nossa identidade de cristãos, que faz parte também da nossa identidade como povo brasileiro, o encontro. De repente, nós tivemos que deixar de nos encontrar na comunidade e nos deparamos com um dos momentos mais difíceis pelo qual nós já passamos. E por causa da pandemia, quantas vezes nós ficamos ansiosos em casa, com medo do pão não chegar à nossa mesa, preocupados com os nossos familiares, nos perguntando onde está Deus e por que nós não o sentimos. E é nesse momento que começam a brotar as perguntas, os questionamentos sobre a nossa relação com as coisas do alto. Meus irmãos, é no momento das perguntas, dos questionamentos, que nós temos a oportunidade de crescer na fé. São nos momentos de dúvidas que nós somos convidados a encontrarmos dentro de nós mesmos e fazermos a nossa revisão de vida. E como esse tempo está sendo propício para isso. Nesse momento em que o mundo parou, em que nós somos obrigados a parar, a velha desculpa da falta de tempo já não pode mais nos impedir de fazer longos silêncios e, nesses silêncios, revisarmos a nossa vida, enquanto cristãos e enquanto pessoas. Neste tempo, temos a oportunidade de revisar onde estamos colocando o nosso coração e o que, em nossa vida, nós valorizamos como verdadeira riqueza. Nesse tempo, estamos sendo colocados de frente para nós mesmos. Você é colocado de frente com você mesmo.
é convidado a refletir sobre si. E quando nos encontramos com nós mesmos, muitas vezes nos assustamos com o nosso estado de humanidade. Entretanto, esse encontro consigo mesmo tem um efeito muito transformador em nossa vida, porque faz com que nós nos percebamos como pessoas, como cristãos, como discípulos de Jesus. Essa revisão pessoal se faz sempre necessária para que nós não banalizemos a humanidade que existe em nós e nem banalizemos a nossa relação com Deus e com os irmãos, que muitas vezes é levada de qualquer jeito. Precisamos do compromisso. O requisito necessário para nós como cristãos é o compromisso. E é isso que Jesus nos deixa claro quando fala sobre a porta estreita. É muito estreita a porta por onde nós saímos de nós mesmos. Essa porta é a porta por onde nós saímos do nosso egocentrismo. Essa porta é a porta por onde nós saímos da nossa vaidade, da nossa tendência de querermos sempre receber e nunca ofertar, nunca doar. Essa porta estreita por onde devemos passar é a porta do amor ao próximo, é a porta da doação, porque é só assim que nós cumprimos o mandamento de Jesus, amando uns aos outros, assim como Ele nos amou. O amor é sempre um sair de si, para agir em favor do bem do outro. Vejam que no início nós falamos sobre encontrar-se com nós mesmos, e agora nós estamos falando de sairmos de nós mesmos. E realmente é isso mesmo que nós devemos fazer sempre. Primeiro, se revisar enquanto cristão, enquanto pessoa, e se dar conta de suas fragilidades e egoísmos. E se dar conta também das coisas boas que você tem dentro de você. Depois, sair de si para agir em favor do que é bom, do que é justo, de agir em favor da propagação do reino de Deus. O caminho que leva à vida é o caminho do amor ao próximo, que nos faz sair de nós mesmos para amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou é isto: fazer o bem aos outros, porque desejamos que o bem aconteça também em nossa vida. Nesse tempo em que passamos por esse vale de incertezas, que a Virgem da Paixão, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, possa continuar intercedendo por nós, a fim de que nossa esperança seja sempre animada pela graça divina. Ela, a mulher que gerou dentro do seu seio o Salvador e o entregou ao mundo para cumprir a vontade do Pai, continue nos apontando o seu Filho. Que o exemplo de Nossa Senhora nos ensine a amar e a servir a Jesus, assim como ela mesma amou e serviu.